paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus nós estamos aqui mais um dia para trazermos aqui mais uma palavra falando sobre a lição da Escola Bíblica Dominical, dia 21 de agosto, lição 8. Nós vamos estar aqui meditando juntos nesta lição que é muito maravilhosa e tem por título A Sutileza do Enfraquecimento da Identidade Pentecostal. Louvado seja o nome do Senhor. O textuário diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, versículo 4. Louvado seja o nome do Senhor. Verdade prática nos diz assim: a doutrina do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas, como a sua evidência, são um distintivo pentecostal mantido pela nossa igreja. Louvado seja Deus. Queridos, nós temos aqui 4 tópicos, aliás, 3 tópicos que vai nos falar bastante sobre esse assunto, e é muito bom nós meditarmos em cada tópico, em cada ponto que nós estivermos aqui meditando. O primeiro tópico vai falar sobre conceituar o Pentecoste bíblico. Segundo, identificar o distintivo pentecostal de nossa igreja. E terceiro, conscientizar a respeito da manutenção de nossa identidade pentecostal. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe está em Atos 2, versículo 1 ao 4 e primeira carta aos Coríntios 12, 7 ao 11, que nos diz assim, Atos 2 e 1. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. Aqui, nesse versículo aqui, muitas pessoas falam que veio um vento. Não foi um vento, foi um som, vejam só, um som como de um vento veemente. Não foi um vento, foi um som, só o som, o barulho do vento, né? Quando passa, você sabe como faz aquele barulho, né? Então foi um som como de um vento impetuoso, veemente impetuoso, né? Versículo 3 diz assim: E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo também. Aqui as pessoas não viam fogo. Alguém pode achar que ele estava cuspindo labareda de fogo, mas não era. Era repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Agora o som do fogo, o barulho do fogo, vocês sabem da labareda como que fala, né? Estralos, eles vão estralando, então ali eles estavam estralando em línguas estranhas, em línguas diferentes, louvado seja o nome do Senhor, línguas repartidas, né? Ali não era línguas estranhas porque as pessoas que estavam, o Espírito Santo ali, ele levou eles a falarem que era língua, para que quem estivesse ali reunido, pessoas que vieram de outros países, eles entendiam perfeitamente, porque o Espírito Santo concedia que eles falassem na linguagem dos outros países, sem eles nunca terem estudado aquelas línguas lá, né? Isso foi interessante. Versículo 4, E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aí pulando aqui para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, diz assim: Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Tem pessoas que querem usar o dom do Espírito Santo para granjear dinheiro, para fazer coisas que venham a se orgulhar, né? Mas aqui é para que for útil para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 8. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Versículo 9, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito
os dons de curar. Versículo 10. E a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedades de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas, vejam só, mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Certo? Então isso é para a edificação da igreja. Não adianta nós querer os dons de Deus para querer fazer algo miraculoso, estrondoso para que venha nos gloriar. Não, a glória é para o Senhor. Quando isso acontecer, quando Deus, o Espírito Santo usar você nesses dons, cada um seja para o uso na obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós entendemos assim, fizermos conforme, entendemos para que nós fomos chamados, para que nós fomos dotados desses dons, com certeza vai haver muitos milagres, muitas operações de milagres, muitas curas, maravilhas em nosso meio, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para a introdução. Nos diz assim: nessa lição bíblica, vamos estudar a identidade pentecostal e a sua relação com o Pentecostes bíblico. Contudo, nosso enfoque será mostrar que algumas sutilezas do erro têm aparecido no meio do movimento pentecostal, no contexto de nossa igreja, e o principal delas está relacionado com a negação da atualidade dos dons espirituais e, de uma forma mais específica, a negação da doutrina do falar em outras línguas como a evidência física do batismo no Espírito. Vejamos, pois, como corrigir esse desvio doutrinário. Louvado seja o nome do Senhor. Então, muitos hoje têm negado, o movimento do Espírito Santo no meio da igreja, e esses erros sutis vêm acontecendo, não é de agora não, isso aí já de muitos tempos atrás, já nós vemos que tem acontecido isso aí. Então, um dos grandes sinais da ação do diabo no mundo é o esfriamento do amor pelas coisas espirituais da parte de Deus, certo? O inimigo está tentando fazer com que as pessoas, amados, não acreditem mais nas manifestações do Espírito Santo, né? Nós iremos aprender que os dons são atuais e as manifestações são verdadeiras. Então, os dons são atuais, todo dia se renova e nós temos sempre de estar levando as pessoas a crerem nessa evidência, nesse poder do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro tópico, eu quero ser breve aqui, quero correr para que dê tempo de nós explanarmos aqui bastante assunto. Louvado seja o nome do Senhor. O Pentecoste bíblico, o Espírito prometido. Primeiro tópico. O Antigo Testamento mostra a ação do Espírito Santo em diferentes movimentos e sobre a vida de diferentes pessoas. Assim nós vemos que o Espírito do Senhor agindo sobre a criação, lá em Gênesis 1 e 2, na vida de Bezalel, Êxodo 31, 2 e 3, na vida de Gideão, Juízes 6, 34 e por aí se vai. E etc. Na antiga aliança, há uma excepcionalidade da ação do Espírito de Deus de uma forma mais específica. O Espírito de Deus sob o antigo pacto atuava sobre a vida de pessoas escolhidas para obras específicas dos sacerdotes, reis e profetas, Louvado seja o nome do Senhor. Assim se observa uma ação mais restrita do Espírito de Deus na antiga aliança. Contudo, no Antigo Testamento havia uma promessa do derramamento do Espírito de Deus sobre todos, e não apenas sobre pessoas escolhidas ou uma classe especial, não.
Certo? Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa promessa era para todos. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Existem, né? Existem várias referências ao Espírito no Velho Testamento. E nós vamos estar vendo aqui algumas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Sopro. O Espírito tem as características de vento, né? Característico, aquele som que se fazia, que eles ouviam ali. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo a doutrina da Trindade, às vezes não estando muito claro no Velho Testamento, a personalidade e a divindade do Espírito são reveladas. Primeiro, no primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1:1, a palavra hebraica para Deus é usada no plural. Em Gênesis 1:2, o Espírito é expressivamente mencionado. Segundo, Deus também refere-se a si mesmo no plural. Gênesis 1:26, né? 11:7, e pelo menos em um lugar em 3 pessoas da Trindade são mencionadas juntas, né? Isaías 48, versículo 16. Terceiro, muitos dos títulos atribuídos ao Espírito Santo podem ser encontrados no Velho Testamento, né? Salmo 51, versículo 11, Davi ali faz aquela oração, louvado seja o nome do Senhor, pedindo para Deus não retirar dele o seu Espírito Santo. Zacarias 12, versículo 10 e Jó 33 e o versículo 4. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Espírito Santo na criação. Vamos ver aqui. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo também é criador. Certo, amados? Primeiro porque ele foi ativo na criação do universo, como nós podemos ver lá em Gênesis 1, versículo 1, nós já falamos, Isaías 40, versículo 12 é o 13, e Jó 26 e o 13. Em segundo lugar, ele foi ativo na criação do homem, né? Jó 33, versículo 4. Terceiro, ele está ativo na preservação da natureza até hoje. Louvado seja o nome do Senhor. E é ele quem vai levar a igreja ao encontro do Senhor. Nós vamos ver isso aqui, que ele está ativo na preservação da natureza, em Salmo 104, versículo 10 ao 30, Isaías 40, versículo 7. Louvado seja o nome do Senhor. A obra do Espírito Santo, certo? Na salvação, a obra do Espírito na revelação. O Espírito Santo no Antigo Testamento. Primeiro, qual é a função do Espírito Santo ali? Convencer, você vai ver em Gênesis 6, versículo 3. Vivificar, Salmo 119, versículo 25. Outra função, iluminar, Salmo 119, versículo 27. E conduzir, Salmo 65, 3 e 4. E ele é o guia, né? Também nos guia. Neemias 9, versículo 20. Segundo, ele inspirou os profetas lá em Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículo 2, você vai ver isso. Ezequiel 2, versículo 1 e 2, e Miqueias 3, versículo 8. Então aqui você vai ver, né, o Espírito Santo inspirando os profetas. E agora ele também inspirou as escrituras do Velho Testamento, conforme diz 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, e lá em Atos 1, versículo 16. Ele instrui o povo de Deus, Neemias, capítulo 9, versículo 20. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora à leitura de mais um tópico, né? Um subtópico aqui do primeiro tópico ainda, é o segundo, né? O Espírito derramado. No Novo Testamento, amados, entretanto, é que as promessas a respeito da vinda do Espírito Santo têm cumprimento. O profeta Joel profetizou a vinda do Espírito de uma forma copiosa. Joel, capítulo 2, versículo 28, você vai ver isso. Essa promessa teve seu fiel cumprimento no dia de Pentecostes e é identificada como o batismo no Espírito Santo. Isso você vai ver em Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 4.
No Pentecostes, observamos que o Espírito é derramado sobre toda a carne, sem distinção de sexo, raça, idade, e isso mostra a universalização da promessa de Deus. Todos os que creem, e não apenas alguns escolhidos, podem ser revestidos pelo Espírito Santo. Diferentemente do antigo pacto, no qual apenas pessoas específicas tinham o privilégio de serem usadas por Deus. No novo pacto, a partir de Pentecostes, Deus derramou o seu Espírito sobre todo o seu povo. Agora todos poderiam cumprir a missão de proclamar a mensagem de seu reino. Então, antigamente era só sobre algumas pessoas específicas, né? Que o Espírito Santo chegava assim e usava. Era uma forma assim que ele entrava, entregava a mensagem para o profeta, ele entregava para o povo, o Espírito Santo já se retirava e assim seria. Mas depois, de Pentecostes ali, foi uma promessa que Joel tinha profetizado, né? Que nos últimos dias o Senhor derramaria sobre todo o povo. Então aqui já não é sobre uma classe específica, mas sim sobre todos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós podemos ver que o Espírito Santo foi derramado sobre todos, né? Então já não é só uma classe isolada, uma classe específica, não, de maneira nenhuma. Então primeira parte aqui do Pentecoste bíblico, né? Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito é prometido. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós acho que até pulamos aqui o Espírito prometido, né? Essa primeira parte aqui do primeiro tópico. O Antigo Testamento ensina sobre a vinda do Espírito Santo na dispensação da graça, Isaías capítulo 61, do 1 ao 3, né? E no milênio, Isaías 11, versículo 1 ao 9. Terceiro, no dia de Pentecostes, né? Foi ali Joel 2 e 28. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui nós vemos aqui também mais uma explicação aqui do primeiro tópico, o Pentecostes bíblico, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui o primeiro tópico ainda, o batismo com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, é isso que nós estamos vendo aqui. Deixa eu ver aqui mais um tópico aqui que nós vamos estar falando. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar vendo aqui sobre o batismo, né? O batismo com o Espírito Santo. Então, quem pode receber? Todos os crentes podem recebê-lo, né? Atos capítulo 2. E o Espírito Santo é uma bênção posterior à experiência da salvação. Isso você vai ver em Atos 8, versículo 14 e 15, e depois Atos 19, certo? E é também a capacitação da frágil natureza humana para cumprir a grande comissão, certo? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, sempre estou trocando aqui as bolas, falando do versículo 1, capítulo 4, versículo 7, e depois Atos 1, versículo 8. E aqui também o batismo no Espírito Santo é uma evidência inicial, é o falar em língua, né? Isso você vai ver lá em Atos capítulo 2, também Atos 8, Atos 9 e Atos capítulo 19. E o batismo no Espírito Santo também tem uma relação estreita com o fruto do Espírito. Isso você vai ver lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 18, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui para o segundo tópico, o Espírito derramado, que nós acabamos de ler aqui agora. Agora vamos comentar sobre ele. Presença plena e permanente. Isso é muito lindo, isso é muito gostoso na vida do crente, quando o Espírito está presente sempre e permanente. É a presença plena, completa, cheia, repleta, né? Louvado seja o nome do Senhor. Sempre foi o desejo de Deus que o ser humano vivesse cheio do Espírito Santo, né? Isso você vai ver lá em 1 Coríntios 6, 19. Depois da queda, o ser humano perdeu a plena comunhão com o Espírito Santo e na antiga aliança o Espírito agia por medida, né? João 3:34.
sobre 3 categorias de homens, que foram os profetas, sacerdotes e governantes, reis e juízes, né? Que são os governos, reis e juízes. Visto que Jesus justificou a carne e o Espírito Santo pode voltar para habitar plenamente no ser humano. Primeiro Jesus veio e justificou a carne, certo? Aí agora depois a casa é limpa, o Espírito Santo vem agora plenamente e habita no ser humano. João capítulo 16, versículo 7. Se cumpriu no dia de Pentecostes o derramamento do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui agora para a sinopse, né? Ou visão geral da primeira parte. O Pentecostes bíblico está ancorado na promessa do derramamento do Espírito Santo e no cumprimento dessa promessa. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, vamos aqui agora para o segundo tópico, né? Louvado seja o nome do Senhor. O distintivo pentecostal de nossa igreja. A atualidade dos dons espirituais, né? Vamos ver aqui. Agostinho de Hipona, 354 a 430, introduziu na igreja o erro doutrinário de que os dons haviam cessado. No entendimento dele, os dons de fato existiram, contudo haviam sido restritos ao período apostólico. Esse ensino moldou o catolicismo, né? Medieval, e mesmo com o advento da grande reforma luterana, os reformadores não conseguiram se desvencilhar, certo, dele. O movimento pentecostal surge posteriormente como resposta a esse desvio doutrinário. Os pentecostais não somente creem que os dons estão vigentes na igreja, como os exercem na igreja, emerge na história dessa gigantesca explosão do reavivamento dos dons espirituais. Na sua declaração de verdades fundamentais de 1916, as Assembleias de Deus confessavam que todos os crentes têm o direito e devem sinceramente buscar a promessa do Pai, o batismo no Espírito Santo e com fogo. Afirma ainda que com o batismo no Espírito Santo vem o revestimento de poder para a vida e o serviço e concessão dos dons e seus usos no trabalho do ministério. E que essa experiência maravilhosa é distinta e subsequente à experiência do novo nascimento. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, vamos aqui a um comentário breve do segundo tópico aqui, né, nessa parte 2 aqui, o distintivo pentecostal de nossa igreja, né? Louvado seja o nome do Senhor. Lamentavelmente, amado, Agostinho de Hipona, ali como nós falamos aqui, 356 a 430, ele ensinou à igreja que os dons haviam cessado, né? Por não saber interpretar o ensino de Paulo em 1 Coríntios 13, versículo 8, muitos acreditavam que as manifestações dos dons haviam cessado. E terceiro, a igreja militante ainda conta com a ajuda do poder do Espírito e seus dons para a realização da obra do Senhor. Lá, você vai ver isso lá em Lucas 24 e o 49, Atos 1, 4 e 8, 1 Coríntios 12, 1 ao 31. E em quarto lugar aqui, o poder do Espírito é uma experiência que ocorre depois do novo nascimento, né? Atos capítulo 10, versículo 44 a 46. E Atos 11, 14 ao 16, Atos 15, 7 ao 9. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui você está vendo que este camarada, ele foi muito equivocado em ensinar dessa forma, mas o povo que tem realmente o Espírito Santo sabe discernir e sabe em quem tem crido, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui agora a mais um tópico, né? Sobre o tópico aqui do tópico 2,
Louvado seja o nome do Senhor. O exercício, como é que diz aqui? O exercício dos dons espirituais, né? Louvado seja o nome do Senhor. É isso mesmo? Onde foi que eu parei? O exercício. Primeiro aqui, vamos aqui ainda no tópico 2, né? Diz assim, vejam só. Cadê aqui? Edificação pessoal e testemunho. Sempre que a Bíblia relata alguém sendo batizado no Espírito Santo, as línguas estranhas são registradas, conforme está lá em Atos capítulo 2, versículo 4, 10, 44, 46, 11, 15, 16. Primeiramente, quando se recebe o batismo no Espírito Santo, o crente recebe a glossolalia, que é falar língua espiritual, que não é da terra, né? Atos 2 e 4, Atos 10 e 46. Certo? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora falar aqui um pouco sobre as línguas como evidência, né? A comissão espiritual, comunicação espiritual com Deus, certo? Na ocasião de Pentecostes, primeiro os discípulos falaram glossolalia, língua diferente, né? Que significa língua diferente dos povos. Atos 2 e 4. Ao ponto de outros falarem que os discípulos estavam embriagados, contudo, em seguida, a glossolalia, eles falaram o dialecto, Atos 2 e 6, ou idioma de outra nação, né? Isso aqui não foi língua estranha, como eu já falei no começo. Foi aqui o glossolalia, que significa isso aqui, falar em língua de outros países, né? Ou idioma de outra nação. Xenolalia, expressão teológica. Sempre que Paulo ensinou sobre as línguas como dom, ele usou a palavra glossa, 1 Coríntios 12, versículo 10 e 1 Coríntios 14, versículo 4, para mostrar que é estranha ao conhecimento dos homens e só Deus entende, né? 1 Coríntios 4, versículo 2. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda aqui comentando aqui sobre o tópico 2, as línguas como evidência, né? Crescimento serve para o crescimento espiritual. Primeiro, a finalidade das línguas estranhas é dupla. Em primeiro lugar, é um sinal que serve de testemunho do poder de Deus, conforme você vai ver lá em Marcos 16, versículo 17. Em segundo lugar, traz edificação e entendimento das coisas espirituais para o espírito do crente, né? Aqui é Atos 14, versículo 4. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos aqui a sinopse, né? Ou visão geral da segunda parte. A atualidade dos dons espirituais e as línguas como evidência inicial do batismo no Espírito Santo são distintivos da identidade pentecostal. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos agora para o terceiro e último tópico, né? Louvado seja Deus. Vai nos dizer assim, vejam só. Mantendo a chama pentecostal acesa. Fidelidade às escrituras, né? Uma marca distintiva dos pentecostais clássicos ou históricos era seu amor e fidelidade às escrituras. Já foi dito que o movimento pentecostal surgiu em um contexto de reação ao liberalismo teológico. Uma das características do liberalismo teológico era o secularismo, que negava a infalibilidade e inerrância das Escrituras. Para os pentecostais, a Bíblia é a inerrante e infalível palavra de Deus. Sem dúvida, o afrouxamento doutrinário e a consequente negação da atualidade dos dons espirituais são marcas que mostram que
segmentos do movimento pentecostal contemporâneo estão se distanciando da palavra de Deus. Todo desvio doutrinário, bem como toda heresia, existem por conta da negação ou acréscimo de alguma coisa às Escrituras, como dizia certo teólogo. As Escrituras não precisam de pendaricalhos, né? Precisamos voltar às Escrituras. Segundo subtópico, nos diz assim: o exercício dos dons espirituais. Como nos dias do profeta Samuel, em que as visões não eram frequentes, né? 1 Samuel 3, versículo 1, assim também os dons espirituais parecem ter se tornado algo extremamente raro entre muitos pentecostais. Não existe movimento pentecostal autêntico sem a prática dos dons espirituais. O movimento não pode existir somente como uma doutrina árida. Ele deve se expressar no dia a dia através do exercício dos dons espirituais. O meio de possíveis abusos não serve como desculpa. Não podemos rejeitar as verdadeiras manifestações do Espírito por temer as falsas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui ao comentário breve. Terceira parte, mantendo a chama pentecostal acesa. Louvado seja o nome do Senhor. Então vem aqui, primeiro em 1685 d.C., iniciou o chamado Tempo do Iluminismo, movimento que dominou o mundo das ideias na Europa. B. Na França, as doutrinas centrais dos filósofos do iluminismo eram a liberdade individual e a tolerância religiosa, juntamente com o crescente questionamento da ortodoxia religiosa. C. Nos anos 1700, o escritor ateu, o francês Voltaire, teria dito: dentro de 100 anos a Bíblia e o cristianismo serão varridos da existência e passarão à história. Esse é o ateu, é palavra aqui de um ateu, né? Desse camarada francês aqui, Voltaire, né? Letra D agora. Por causa desses e outros perigos é que Deus promoveu um avivamento espiritual com os dons do Espírito Santo. Então, nós temos que fazer com que essas palavras que esse ateu Voltaire falou, nós temos que fazer com que essas palavras dele caiam por terra e que nós venhamos fazer a diferença, venhamos ser cheios do Espírito Santo, né? Para que não se cumpra essa profecia, essa fala maldita que ele falou aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui ainda mantendo a chama pentecostal acesa, vamos falar aqui sobre o primeiro tópico, né? Fidelidade às Escrituras. Começando aqui com esse comentário aqui, George Fox, né, foi o fundador do movimento Quaker no ano de 1650 d.C. Em seu diário, certa feita, ele escreveu: enquanto orávamos, o poder de Deus foi tão grande que a casa parecia tremer. Jones, 1919, né? Esse livro é muito bom, página 82. No século XVIII, surge na mesma Europa o movimento de maior notoriedade e de maior influência do cristianismo carismático pentecostal, o metodismo de John Wesley e Charles Wesley, em 1703 a 1791. Ainda no século XVIII, agora na América colonial, surge o grande despertamento ali, tendo como líder a figura de Jonathan Edwards, em 1703 a 1758. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui para a terceira parte desse tópico aqui, né? Ainda no primeiro tópico aqui do terceiro
primeiro subtópico do terceiro tópico, né? Na parte 3 aqui. Mantendo a chama do pentecostal acesa. Fidelidade às escrituras, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ainda no século XIX, surge dentro da igreja metodista o movimento Holiness, que abriu as portas para que se manifestassem os dons milagrosos do Espírito, né? Nessa época, começou novamente a ser usado o termo batismo no Espírito Santo, certo? E do interior desses movimentos saíram Charles Finney, de 1792 a 1872, certo? Que foi um dos evangelistas mais bem-sucedidos dos tempos modernos. A partir de 1906, também agora surgiu o movimento de Charles Fox Parham e William Seymour, né? Explode-se ali o movimento na rua Azusa, onde se enfatiza a experiência do batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais. Todas as informações acima aqui que nós falamos são do livro O Pentecostalismo na História da Igreja de Jerusalém, a Azusa, Mateus, certo? Então é por aí, quem puder adquirir esse livro, muito bom, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então agora, segundo tópico, exercício dos dons espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. Mas recebereis o poder. Vamos ver aqui. Jesus deixou claro que os sinais pentecostais surgiram aos que creem em Marcos 16, 17 e não mencionou que seria apenas para uma época. Né? Aqui no segundo, Pedro ensinou que o poder do Espírito é para todos quantos Deus chamar e também que não falou em prazo de validade, né? Conforme Atos 2,39. Pedro acima ainda ensina que o poder do Espírito foi profetizado para acontecer nos últimos dias, né? Como lá em Joel 2, versículo 28, ele citou essa parte lá em Atos. E que esse poder acompanhe aqueles que invocarem ao nome do Senhor para serem salvos. Atos 2,17, Atos 18, Atos 2,17, versículo 18 e o 20. Visão geral, vamos ver aqui. As fidelidades, as escrituras e o exercício dos dons são instrumentos espirituais para manter a chama acesa. Conclusão aqui, nós não vamos ler ali, vou só comentar aqui. O poder do Espírito Santo, amado, foi e é ainda muito necessário para a luta contra as rochas espirituais da maldade. Anunciemos que todo aquele que desejar esse poder, o Pai dará o Espírito aos que lhe pedirem, né? Conforme está lá em Lucas, capítulo 11, versículo 13. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amém? Vamos aqui terminando e esperamos aqui a próxima semana mais uma pré-aula para nossos aprendizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Amém.